Olá, tudo bem com vocês? Nós já falamos das reações de adição, reações de substituição e hoje vamos falar das reações de eliminação. Então, nessa primeira slide aqui, eu trago para vocês a apresentação do capítulo, que é o capítulo que fala das reações de eliminação do livro do Ricardo Feltri, volume 3, tá certo? O que são as reações de eliminação? Tá? As reações de eliminação elas constituem um grande grupo de reações dentro da química orgânica. Elas representam, na verdade, o caminho inverso das reações de adição, que a gente viu na aula anterior, tá certo? Nas reações de eliminação, átomos ou grupos de átomos são eliminados, ou seja, retirados de uma molécula orgânica inicial, e com isso cria-se ligações duplas ou triplas nessa molécula, tá certo? Ligações pi, que nós falamos, fechando ou ainda tendo a possibilidade de fechar a cadeia carbônica, produzindo substâncias, estruturas cíclicas ou até mesmo anéis, tá certo? O fechamento das cadeias cíclicas ou anéis, eles mostram como as reações da química orgânica de eliminação são interessantes, certo? E seguem caminhos, às vezes, não imaginados, tá? A uma primeira vista. A importância industrial das reações de eliminação também é muito grande, onde a gente destaca a produção de alcenos, tá? que serão utilizados como matéria-prima para a produção de plásticos, tá certo? Como polietileno, entre outros, e também pela desidratação dos alcanos encontrados, tá certo? No próprio petróleo, tá bom? Então é sobre esse grande grupo e importante grupo de reações orgânicas que nós vamos falar, as reações de eliminação. Por definição, as reações de eliminação são aquelas nas quais alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica, ou seja, abandonam essa molécula orgânica na presença de catalisadores adequados, visto que as moléculas orgânicas elas têm uma certa estabilidade. Veja bem esse exemplo que nós trazemos aqui, onde nós temos o haleto, o dialeto, na verdade, os átomos de cloro eles são eliminados, tá certo? Porque utilizou-se o zinco aí como catalisador. Quando elimina-se o cloro, certo? Cada cloro de ambos os átomos de carbono aí, os elétrons em cada carbono ficam livres, perfeito? E eles são compartilhados entre os carbonos, formando uma ligação π. E com isso, a partir de um dialeto, eu formei, além do cloreto de zinco, tá certo? Eu formo a substância orgânica, que no caso aí foi o eteno. Note que a reação de eliminação ela é inversa à adição, porque na adição você acrescenta átomos ou grupo de átomos na molécula original, e na eliminação você retira um átomo ou grupo de átomo, tá certo? É bem intuitivo isso daí, na linha do que a gente já vem abordando nas últimas aulas, ok? Dentre as reações de eliminação, nós temos algumas que merecem destaque. Conforme vocês podem ver aí, na letra A está a reação de eliminação de hidrogênio ou desidrogenação. Então, sempre partindo de um alcano, no caso aí o etano, tá certo? Na presença de calor e catalisador adequado, tá? Muitas vezes aqui a gente não vai preocupar muito em frisar os catalisadores, tá certo? Então, na presença de calor e catalisador adequado, vai quebrar uma ligação carbono-hidrogênio em cada átomo de carbono, tá certo? E eu vou eliminar o H2, o gás hidrogênio. Novamente, eu falo que os elétrons ficam livres, um elétron em cada carbono, e eles são compartilhados para formar uma ligação π, uma dupla, formando aí um alceno. Tá? Essa reação é importante a gente falar que ela tem grande importância na indústria petroquímica, pois a partir dos alcanos, que a gente vai encontrar lá no petróleo, nós vamos obter os alcenos, que são matérias-primas para muitas aplicações industriais, produção de plásticos, etc. Tá certo? Destacamos também
a reação de eliminação de halogênios, também chamadas de dehalogenação. Conforme vocês podem perceber aí, eu tenho um dialeto, onde esse haleto é o bromo, tá certo? Na letra B, na presença de zinco e como álcool, condições catalíticas adequadas, tá? Para um meio alcoólico, os dois bromos saem, quebra-se a ligação carbono-bromo, duas ligações carbono-bromo, o bromo sai e interage com o zinco formando o brometo de zinco, e os elétrons livres, um de cada carbono, são compartilhados entre esses carbonos para formar uma ligação pi, tá certo? Formando uma ligação dupla, obtendo também um alceno a partir de um dialeto. Veja que a eliminação de halogênios, que são espécies extremamente eletronegativas, ela é facilitada pela ação de um metal, tá certo? No caso, o zinco, que é eletropositivo e não tem essa tendência de atrair os elétrons. Perfeito? Na letra C, nós apresentamos as reações de eliminação de halogenidretos, tipo HCl, HBr, HI, ou também chamada de desidrohalogenação. Repare aí que eu tenho o haleto orgânico, no caso, onde eu tenho um halogênio bromo, tá certo? Que é o brometo de etila, na presença de base forte, KOH, e em meio alcoólico, sai HBr, quebra-se uma ligação carbono-hidrogênio, uma ligação carbono-bromo, formando HBr, tá certo? Eliminando HBr e formando o alceno, no caso o eteno. Essa reação de eliminação ela é obtida, conforme vocês puderam perceber, numa solução alcoólica de hidróxido de potássio, o que é perfeitamente lógico. Por quê? Porque nada melhor que uma base para retirar um ácido, HBr, tá? De uma molécula orgânica. Lembra lá da reação de neutralização. Partindo-se, então, de haletos de cadeias maiores, nós teremos que observar a maior tendência de o hidrogênio sair do carbono. Qual carbono será? Justamente o carbono menos hidrogenado. Nas reações de adição, nós vimos lá a regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio entrava no carbono mais hidrogenado. Aqui nessa regra de Zaitsev, certo? E por isso também considerado o inverso da regra de Markov-Nikov, o hidrogênio ele vai sair do carbono menos hidrogenado. Então, no exemplo abaixo aí que nós temos a desidrohalogenação, certo? Da mesma molécula, e eu tenho a formação de dois compostos. Observe que no primeiro composto saiu o Br e eu tenho dois carbonos vizinhos ao carbono que está diretamente ligado ao bromo, certo? O primeiro carbono ele tem 3 hidrogênios e o outro carbono ele tem o quê? 2 hidrogênios. Nós observamos que, de acordo com a regra de Zaitsev, o produto predominante vai ser aquele que o hidrogênio vai sair do carbono menos hidrogenado. Então, CH3, eu tenho 3 hidrogênios, é mais hidrogenado do que CH2. Obviamente, o primeiro composto aí, o hidrogênio saindo do carbono menos hidrogenado, ele é o predominante. Observando essa regra, tá? Que é uma observação empírica, experimental. Perfeito? Então, dá uma olhadinha na adição, a regra de Markov-Nikov. Hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Na eliminação, regra de Zaitsev, que é a regra oposta e inversa ao Markov-Nikov, o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Perfeito? Observe também que pode acontecer uma competição entre uma reação de substituição e uma reação de eliminação. Veja que na química dos haletos é interessante notar essa competição de reação de eliminação e de substituição, conforme o esquema abaixo. Você vai ter, na presença de KOH em meio alcoólico, você tem eliminação, conforme a primeira reação, tá certo? Então, você tem uma eliminação da espécie HX, e quando você tem na segunda reação
a presença de KOH, só que agora diluído, tá certo? Meio aquoso e não alcoólico, diluído, ou uma base fraca, tá certo? Que é o hidróxido de prata, você tem a substituição, ou seja, X saiu da molécula, X provavelmente é um grupo eletronegativo, e no lugar entrou a hidroxila formando um álcool, tá bom? Observe que a principal diferença aí é o meio reacional. A reação de eliminação vai acontecer em meio alcoólico, na presença de base forte, e a substituição vai acontecer em meio aquoso, diluído, uma base forte diluída, então em baixa concentração, ou a presença de hidróxido de prata, que é uma base fraca. Então, de um modo geral, nós verificamos que a eliminação é facilitada pelo uso de bases fortes, então não necessariamente é só o KOH, pode ser NaOH, LiOH, entre outros, em solução alcoólica. Já a substituição foi facilitada por bases fracas ou bases fortes, porém em soluções aquosas e diluídas, tá bom? Só um detalhe importante para vocês guardarem aí. Uma reação de eliminação importante também é a de eliminação de água, também chamada de desidratação. Observe que nesse caso meio reacional deve ter o aquecimento como condição catalítica e a presença de ácido sulfúrico. A ligação carbono-hidrogênio se quebra e no outro carbono quebra-se a ligação carbono-oxigênio da hidroxila. Sai H+, e OH-, forma água, e os elétrons livres em cada carbono se formam uma ligação dupla, tá certo? Uma ligação π. Quando se parte de álcoois de cadeias maiores, também nós vamos observar aquela regra, a obediência à regra de Zaitsev, ou seja, preferencialmente vai formar o alqueno, né, ou alceno, eliminando o hidrogênio do carbono que menos hidrogenado, tá bom? Então, se vocês observarem no exemplo que nós temos aí, olha, eu tenho carbonos vizinho ao carbono que está ligado à hidroxila. Um carbono tem 3 hidrogênios ligados e o outro 2. Então, preferencialmente, o hidrogênio que sai é o hidrogênio do carbono, vamos falar assim, do carbono à direita do carbono da hidroxila, que é o carbono menos hidrogenado, tá certo? Forma-se a ligação dupla, então, entre esse carbono e o carbono que originalmente tinha hidroxila. Beleza? Lembre-se bem da regra de Zaitsev. Sai o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Beleza? Reações de eliminação também ocorrem em álcoois, tá certo? Então, na desidratação dos álcoois, a gente pode ter duas possibilidades, tá certo? Pode acontecer uma desidratação intramolecular ou uma desidratação intermolecular. A desidratação intramolecular, que é o primeiro exemplo, ela necessita de uma temperatura maior, tá certo? Então, se você observar aí 170 graus, na presença de ácido sulfúrico. Então, quebra-se a ligação carbono-hidrogênio e carbono-hidroxila, né? Carbono-oxigênio da hidroxila, libera a água, elimina a água, por isso uma reação de desidratação, e forma o alqueno. Já quando eu tenho uma condição de temperatura menor, que é o segundo exemplo, 140 graus, também na presença de ácido sulfúrico, que é um agente desidratante, naturalmente, né? Nós observamos uma desidratação intermolecular, ou seja, envolvendo diferentes moléculas do álcool. Tá? Então, nós temos duas moléculas aí do etanol, vai quebrar uma ligação oxigênio-hidrogênio de um álcool e uma ligação carbono-oxigênio no outro, formando, conforme vocês podem ver aí no retângulo tracejado em verde, certo? Formando H+ com OH- formando água, e o oxigênio com elétron livre com o carbono com elétron livre, tá certo? Se ligam formando um éter. Então, a desidratação intermolecular de álcoois, tá certo? Que acontece numa temperatura menor, 140 graus, na presença de ácido sulfúrico, é uma boa possibilidade de formação de éter, tá certo?
Um detalhe que ela é comum para álcoois primários, tá? Já os álcoois secundários e também, principalmente os terciários, eles tendem a desidratar intramolecularmente, ou seja, igual no exemplo 1, uma única molécula liberando, perdendo água. Perfeito? Aqui nós apresentamos também reações de eliminação envolvendo ácidos carboxílicos, tá? Então, são reações de desidratação de ácidos carboxílicos. Observe aí que em meio catalítico adequado, tá? Então, na presença de P2O5 e aquecimento, um grupo carboxílico quebra a ligação OH, carbono OH, e também a ligação oxigênio-hidrogênio, tá certo? Conforme vocês percebem aí na figura, né? Tracejada aí em verde, liberando H+, ou H-, formando água. E eu tenho a formação, então, com os elétrons livres que sobram, então, a ligação formando esse grupo aí, olha. Oxigênio entre 2 carbonos de carbonila, que é um grupo funcional referente aos anidridos. Apenas o ácido fórmico não vai dar origem a um anidrito porque ele só tem um carbono, tá? Então, o aquecimento dele vai provocar simplesmente uma decomposição, liberando monóxido de carbono e água. Tá? No segundo exemplo aí, eu tenho ácido succínico, tá certo? Também sobre aquecimento e na presença desse óxido de fósforo aí, P2O5, tá? Liberando água, desidratando e formando o grupo funcional referente ao anidrido, tá certo? Temos ainda as reações de eliminações múltiplas, tá certo? Se você observar aí, eu tenho um dialeto e na presença de KOH e álcool, eu tenho a liberação de 2 moléculas de HBr, tá certo? Então quebra-se aí, na verdade, 4 ligações, 2 carbono-bromo e 2 carbono-hidrogênio. Dessa forma, em cada carbono eu tenho 2 elétrons livres, e esses 2 elétrons livres de cada carbono são compartilhados entre os carbonos, formando 2 ligações do tipo π, ou seja, uma ligação tripla, dando possibilidade da gente, a partir de um dialeto, produzir um alcino, tá certo? Ou ainda um tetraleto, onde aí no segundo exemplo os hidrogênios eles foram em teoria substituídos por mais 2 outros halogênios, tá certo? Por isso tetraleto, tem 4 átomos de halogênio na molécula. Agora, na presença de zinco, que a gente viu lá anteriormente em slides anteriores, que tem essa característica de ser eletropositivo, como um metal que tá certo? E por isso ele vai perder elétrons, dando origem ao cloreto de zinco, que é uma espécie oxidada onde eu tenho zinco 2+, tá? Na presença de álcool. Quebra-se a ligação, então, 4 ligações carbono-haleto, e com 2 elétrons livres em cada carbono, compartilhados entre os carbonos, formam 2 ligações π, ou seja, uma ligação tripla, que é composta de 2 ligações π e uma sigma, possibilitando a formação de um alcino a partir de um tetraaleto, tá certo? É bem intuitivo ver isso daí acontecendo, essas reações de eliminação, grupos de átomos ou átomos saindo da molécula e a molécula saturada se tornando uma molécula insaturada, perfeito? Aqui nós apresentamos uma reação de eliminação de água também, né? Uma desidratação intramolecular de um diálcool. Vocês podem observar que na presença de aquecimento, calor, né? E do ácido sulfúrico, carbonos vizinhos, um vai eliminar OH e o outro H, formando água, e os outros 2 carbonos vizinhos da mesma forma. Então eu vou ter 2 regiões com elétrons livres formando duplas ligações, ou seja, ligações π, tá certo? 2 ligações π, eu tenho a formação de um dieno. Então, reações de eliminação também são uma grande oportunidade para a gente, a partir de álcoois, produzirmos dienos, tá certo?
fato semelhante também vai ocorrer na desidrogenação feita nas indústrias petroquímicas. Conforme o segundo exemplo aí, olha, você a partir do butano, tá certo? Na presença de catalisadores adequados e de aquecimento, você vai produzir aí o butadieno, tá certo? E liberando hidrogênio. Então, é uma reação de eliminação de hidrogênios, tá certo? Há ainda a possibilidade de eliminação de átomos ou grupos afastados, conforme vocês podem ver aí, tá certo? Na presença de zinco e em meio alcoólico, os bromos, eles estão, é um dialeto isso daí, os bromos eles estão em carbonos distantes, só que aí adotou-se uma configuração mais didática para vocês verem que esses bromos, ao serem eliminados, ou seja, quebra-se a ligação carbono-bromo, duas delas, e esses carbonos que antes estavam ligados ao bromo, eles ficam com elétrons livres, e esses elétrons livres vão formar uma ligação simples entre esses dois carbonos da extremidade, formando uma estrutura cíclica e também produzindo lá o brometo de zinco, tá certo? Então aconteceu uma eliminação envolvendo que grupos afastados e com isso a formação de uma estrutura cíclica, onde formou-se aí uma estrutura cíclica com 5 átomos de carbono, que a gente sabe que apresenta até uma estabilidade bem interessante. Então podemos ver que neste caso é mais fácil também a formação de anéis com 5 ou 6 átomos de carbono, que são os mais estáveis, conforme eu acabei de dizer, de acordo com a teoria das tensões de Bayer. Se alguém quiser dar uma olhadinha nessa teoria, basta ir lá no livro do Ricardo Felter, volume 3, na página 158. Tá ok? Brevemente, nós vamos apresentar aqui alguns exercícios, só para exemplificar mesmo o que a gente viu. Nessa questão fala o seguinte: as reações de eliminação são reações orgânicas em que alguns átomos ou grupos de átomos são retirados de compostos orgânicos produzindo moléculas com cadeias carbônicas insaturadas. É o que a gente acabou de ver, né? Que são muito usadas em diversos ramos da indústria. A dehidroalogenação é um exemplo de reação de eliminação em que ocorre entre um composto orgânico e uma base forte. Nesse processo químico, retira-se um átomo de halogênio ligado a um dos átomos de carbono. O átomo de carbono adjacente, ou seja, vizinho ao átomo de carbono halogenado, perde um átomo de hidrogênio, estabelecendo entre os dois átomos de carbono considerados uma ligação dupla. É exatamente o que a gente viu até agora. A reação entre o hidróxido de sódio e o cloretano, ilustrada, é um exemplo de dehidroalogenação. Nós podemos ver aí, tá certo? Justamente o que acontece, tá? Vai se eliminar aí o que está em negrito, no cloretano, os átomos que estão em negrito, o hidrogênio e o Cl, formando, tá? NaCl e água, obviamente, que acontece o processo aí de dissociação iônica, tá? E forma uma ligação dupla, formando um alqueno. Então, observe, agora considere a reação entre um clorobutano e o hidróxido de potássio. Assinale a alternativa a gente vai estar no outro slide, tá? Porque a configuração da questão ela tomava muito espaço e ficava complicado ficar num único slide, tá? Então, por isso que as alternativas estão no próximo. Então, assinale a alternativa que apresenta a fórmula estrutural correta do composto orgânico obtido na reação entre o clorobutano e o hidróxido de potássio representado na figura. Então, veja bem, é uma reação bem semelhante, vai sair o cloro do átomo de carbono e do carbono adjacente vai sair um hidrogênio. Então, vai ter uma ligação dupla entre os dois carbonos, carbono 1 e o carbono 2. Então, ficam 4 carbonos em sequência, com uma ligação dupla acontecendo entre o carbono 1 e 2. Então, é um buteno. Então, nós temos que ver, tá certo? Concorda comigo? Qual resposta vai ter o 1-buteno, ou but-1-eno, né? Aqui estão as respostas, né? Se você observar aí,
a resposta que a gente procura é justamente a letra C, onde eu tenho aí o but-1-eno. Tá certo? 4 carbonos em sequência e a dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Perfeito? Nessa questão aqui, vamos ver o que está pedindo, tá? O polietileno verde possui essa denominação por ser obtido a partir do etanol proveniente da fermentação biológica da cana-de-açúcar, segundo a rota sintética representada abaixo. Então, você tem o etanol, a reação 1 produzindo aí o eteno, tá? E a reação 2, você tem aí esse N aí, significa que você tem vários grupos CH2 e CH2 interligados, tá? Isso aí é uma unidade monomérica, tá certo? Unidade monomérica nós temos lá nos polímeros, tá? Então isso já vai dar uma boa noção pra gente. Então as reações 1 e 2 podem ser classificadas como? Olha, a 1 aí não é oxidação, pode ser considerada eliminação, mas a segunda não é uma condensação, tá? Então, e também não é uma hidrogenação, a segunda. A melhor resposta aí é a desidratação. Observe que a partir do álcool perdeu água, um hidrogênio saiu de um carbono e a hidroxila saiu do outro carbono, formando uma dupla, tá? Então, desidratação, uma reação de eliminação. E na 2 aí, obteve aí uma unidade monomérica, que é característica lá de polímeros, então uma reação de polimerização. Letra E, tá bom? Por fim, temos esse exercício aqui. A produção industrial do cloreto de vinila, matéria-prima para a obtenção do policloreto de vinila, polímero conhecido como PVC, envolve as reações mostradas no esquema abaixo. Então, o que nós temos no esquema? Temos o eteno mais Cl2, então está tendo uma reação de adição, uma molécula insaturada, se tornando uma molécula saturada, entrando 2 átomos de cloro, um em cada carbono, e quebrando a ligação π, perfeito? Na reação 2, o que acontece? Eu tenho que um dos produtos é o HCl, então saiu um hidrogênio de um carbono e um cloro do outro carbono, que estava ligado a outro carbono, certo? Uma reação de eliminação, onde eu estou eliminando aí uma espécie ácida, né? H mais Cl-. É uma deshidrogenação que a gente fala. Então vamos ver, as reações 1 e 2, elas podem ser classificadas como? A primeira é a adição, tá? Então letra C, adição que está falando, mas adição também pode ser chamada de cloração, tá? Então pode ser adição e cloração, letra A ou letra C. A segunda não é adição, é eliminação. Então a letra A não é, só pode ser a letra B. Olha aí, a halogenação, tá certo? Outra possibilidade que a gente estava esquecendo, uma cloração pode ser uma halogenação e uma deshidrohalogenação. Letra B é a resposta. Perfeito? Dá uma olhadinha, uma aprofundada nesse assunto. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.